Todo mundo consegue ver? Conseguimos. Então, fique à vontade para apresentar, conforme o previsto pelo Congresso. São 15 minutos para vocês apresentarem, então, o artigo, depois mais 15 para a gente debater e discutir sobre. Bem, se tiver alguém que queira que eu apresente em inglês, eu apresento, mas também se quiser que eu apresente em português, para mim tanto faz. Como é que você quer que eu apresente? Segundo as normas do Congresso, é diferente, da forma que você preferir. Não sabia, não. Uma sugestão, se alguém do público é de língua estrangeira, se não é, poderíamos apresentar em português. Minha sugestão. Tudo bem, então. Então, eu vou apresentar em português. Já que não tem ninguém que é inglês, aí, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum estrangeiro. Então, eu acredito que seria preciosismo. Mas, se quiser, eu apresento. Eu repito, alguém quer que eu apresente em inglês? Se sim, se manifeste, por gentileza. Então, não tem ninguém. Vou continuar. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Inocêncio, sou da Universidade Federal de Pernambuco. Ô, João, desculpa. O nome desse site aqui, o nome desse trabalho. Senhor? Sua tela não está aparecendo para nós. A sua tela não está compartilhada ainda. Não está compartilhada. Não. Está compartilhada? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Todo mundo consegue ver? Conseguimos. Sim. Certo. Estava com o monitor duplo aqui. Eu trabalho com monitor duplo, aí aconteceu algum bug aqui. Eu desconectei, regularizou. Bem, o nome do trabalho é Staying Alive, Brazilian Budget in Times of COVID-19. Isso aqui, na verdade, a gente chama de micropaper, né? Eu me inspirei muito no pessoal lá de Portugal, com quem eu tive aula. Então, qual é o plano de fundo aqui, né? A gente está tratando aqui especificamente da pandemia de Covid no Brasil. É fato que essa pandemia ela suscitou uma flexibilização no orçamento brasileiro, certo? Não somente no orçamento brasileiro, mas também isso, de certa forma, veio acelerar alguns tipos de normas, como aconteceu muito na Europa. Se existir algum tipo de projeto para modernizar o orçamento público, esse projeto terminou sendo modernizado, infelizmente, a bem da pandemia, a expressão é essa. Então, na verdade, nosso trabalho aqui é basicamente para fazer uma análise crítica das modificações no orçamento brasileiro, tanto no orçamento quanto nas normas, e se nessas normas havia algum tipo de mecanismo isomórfico. A gente, contextualizando, a gente fala sobre o framework brasileiro no orçamento público. Aí a gente explica brevemente aqui o que seria a questão das políticas isomórficas e exemplifica isso. Daí os principais objetivos aqui, né, seria se a pandemia de Covid, ela exigiu, no caso, veio a impor ao Brasil medidas que justificaram a flexibilização do orçamento público. Se novos paradigmas contábeis foram adotados em razão da pandemia e se existiu algum comportamento mimético. Como metodologia, a gente, como a natureza da pesquisa, a gente entende que é a pesquisa aplicada. O objetivo é descritivo dos eventos relacionados à pandemia de Covid e a abordagem do estudo é qualitativa. O nosso campo de pesquisa, basicamente, foi em relatórios oficiais, né, a gente chama de Gray Literature,
que traria tanto a questão dos relatórios de entidades privadas, né, as NGOs, as ONGs, né, e também os relatórios de entidades públicas, né, como é o caso da ONU e como é o caso da reunião de secretários do Tesouro que aconteceu na ONU, ainda em 2019, para saber como é que se lidaria, né, quais seriam as medidas comuns a serem tomadas pelos países. A análise de dados aqui, basicamente, a gente analisou a questão da influência como um todo no orçamento brasileiro, a questão do orçamento de guerra. A gente identificou aqui, né, que novos paradigmas contábeis eles foram adotados, ou pelo menos acelerados, e, de fato, existia um isomorfismo aí, né, muito demonstrado, que a gente pode ver por meio dessas normas, que determinam que essas normas elas são internacionalizadas por meio desses relatórios e os países eles tendem a copiar meio que para justificar o comportamento, a legitimidade do comportamento naquele momento de crise. Então, como resultado, a gente identificou aqui que existiu uma resposta à altura do Brasil em termos de pandemia, identificando também modificações tanto no orçamento público quanto a medidas também não financeiras, né, como seria a facilitação de alvarás e esse tipo de situação, de acordo com a nova teoria institucional. Em razão da pandemia, o governo declarou o estado de calamidade, né, o que removeu o teto do gasto público e, com certeza, isso aí também acelerou as medidas que o Brasil tomou. A gente encontrou comportamento mimético aí, daí a gente analisou os relatórios da OECD, né, OCDE, também de entidades como a ACCA, né, que seria a Association of Certified Accountants, Chartered Certified Accountants. It assumes that countries cannot hope to create an economy from ashes. Então, baseando no princípio da prudência, um comportamento comum entre os países foi estabelecer algum tipo de modificação, tanto na questão isomórfica stricto sensu, né, que seria a adoção de práticas contábeis inovadoras, ou então de regras de padrões internacionais, quanto também em aspecto normativo. Nossa resposta à questão da Covid é positiva, a gente encontrou. Também declaramos que a pesquisa tem suas limitações, porque a pandemia ainda está ocorrendo, então os efeitos não necessariamente vão ser os mesmos. Esse artigo ele pode estar, digamos assim, no final da pandemia ele pode estar descontextualizado, ou então ele pode efetivamente revelar o que se passou, até porque a ciência ela trabalha com amostra de realidade, ela não trabalha com a realidade toda, mas com uma amostra de realidade. Então, nessa realidade aqui, a gente entende que esse artigo ele se aplica à realidade brasileira. Como sugestão de novos trabalhos, a gente sugere aqui um estudo aplicado sobre a questão da lavagem de dinheiro público, né? Embezzlement seria como se fosse fraude, né? Lavagem de dinheiro, e medidas preventivas contra a corrupção. Também declaramos que não tem nenhum conflito de interesse. Obrigado pela apresentação. Não sei se o público tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, curiosidade. Se quiserem fazer algum comentário agora, fiquem à vontade. Se quiserem enviar pelo chat também, fiquem à vontade. Pois bem, eu vou prosseguindo com meus comentários aqui, e se alguém quiser fazer uma intervenção, fique bem à vontade com isso. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os autores. Percebo que é uma ideia madura, uma ideia construída, e tem-se um ponto forte aqui de explorar como a contabilidade, então, ela pode vir auxiliar nesse momento de crise, assim como essa linha que a gente está vendo. Então, a ideia aqui de explorar o orçamento é algo interessante, explorar como o orçamento pode auxiliar nesse contexto. Já tivemos várias crises aí ao longo da história, crises em momentos adversos assim, e essa pandemia acaba sendo um momento singular aí.
E como você disse, a gente ainda está vivendo. Então, são situações que a gente não sabe qual será o desfecho que se terá para isso. Mas então, esse é um ponto principal aqui que eu vejo no artigo, tentar explorar como o orçamento acaba coexistindo nesse momento. O segundo ponto que eu acho interessante e que vocês abordam seria o uso de uma teoria para conseguir trazer uma maior discussão aos seus achados, no caso, a nova teoria institucional. Então, com essa base teórica, você consegue compreender os fenômenos e, de certa forma, trazer um arcabouço já existente de literatura para isso. Então, e aplicando ao contexto que se tem aí do orçamento agora em pandemias. Um ponto também que me chamou a atenção, que eu acho que é interessante, é que vocês fazem essa análise e vocês mencionam o contexto do país com economia emergente. E no caso também o Brasil, né, que é a maior economia da América Latina. Isso é um ponto legal, porque vocês trazem, ao longo do estudo de vocês, diversos estudos que, de certa forma, são semelhantes, só que são em países desenvolvidos, né? Então a gente percebe que existe uma lógica, uma dinâmica diferente de preparação, planejamento, orçamento e tudo mais. E diante disso, eu queria ouvir de vocês como surgiu a motivação do estudo, de onde surgiu a ideia, como surgiu essa lacuna de pesquisa e tudo mais. Para responder? Isso. Anderson, perdão, professor Anderson, a lacuna de estudo surgiu o seguinte: o programa da Universidade Federal de Pernambuco, ele tem certos laços internacionais, né? Não tão grandes quanto o da USP, né? O da USP também é uma potência, não tem nem como se comparar aqui, né? A gente se reduz ao nosso tamanho aqui, respectivamente, né? Então, a gente tem uma vontade de se internacionalizar. Então, os professores do meu departamento, eles tiveram esse cuidado de chamar professores do México, professores de Portugal, professores ingleses, sabe, para poder compor ali as aulas, sabe? Não é para todo mundo, infelizmente, inglês não é para todo mundo aqui no Brasil. É uma língua que, apesar do tamanho do nosso país aqui, parece que ninguém se importa. Mas, assim, por saber um pouco mais sobre a língua, então eu me interessei e entrei nessas aulas, sabe? E daí, qual seria a proposta, né? A gente tentar contextualizar as finanças, inclusive o nome da cadeira que eu participei foi essa, né? Finanças em contexto internacional. E daí a gente trabalhou realmente com como é que os países trabalham o seu próprio orçamento. Uma ideia que me surgiu, na verdade, não nesse artigo, mas em um outro que eu apresentei em Portugal, que, na verdade, é a continuação desse, eu tentei puxar assim, até que ponto o orçamento público ele se conecta com o PIB, né, e se conectaria com o risco do país, certo? Então, de certa forma, seria interesse público manter as empresas vivas, porque isso impactaria no PIB, porque se a empresa vem à falência, o PIB vai reportar como negativo, então é interessante que o país mantenha as empresas, nem que sejam sobrevida ali, para que, eventualmente, elas saiam daquela crise vivas, né? Porque se o país espera que todas as empresas quebrem, o que vai acontecer é um buraco no orçamento que talvez seja irreversível, sabe? Então, seria essa linha tênue aí, sabe, entre iniciativa privada, PIB e orçamento público, sabe? E realmente é uma área meio uma área meio frágil, né? Assim, quando a pessoa está escrevendo isso, fica pisando em ovos, porque realmente não tem muita coisa sobre isso não, né? Não sei se eu expliquei. Isso. Ótimo, muito interessante. Temos um comentário aqui sobre a tradução de termos em inglês para o português. A minha leitura... Perdão, doutor Rafael. Pode... Doutor Rafael, eu peço vênia, porque realmente eu devia ter mandado para um revisor, certo? E foi uma falta minha. Eu peço perdão pelo mal feito. Prosseguindo aqui... Uma pergunta. Fique à vontade, professor. Olá, tudo bem, João? Tudo bem, João? Como é que está? Eduardo Lavarda, aqui da UFSC, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. João, quando você fez algum levantamento comparativo de países quanto às ações adotadas, porque você fala ali de que o Brasil se comportou como os outros países, né? Tá certo? Tem algum levantamento quantitativo do ponto de vista de qual foi o volume de recursos colocado pelos países, ou alguns blocos econômicos, né? Porque a Europa, por exemplo, teve um pacote também para todos os seus
seus países, Estados Unidos, cada país teve um pacote econômico. Chegou a fazer algum levantamento quantitativo nesse sentido? Então, doutor, eu cheguei, na verdade, porque é o seguinte, esse artigo, na verdade, ele está fora da minha área de pesquisa, minha área é contabilidade privada, né? Então, na verdade, esse trabalho, eu procurei aproveitar o que eu aprendi na cadeira, certo? E fazer algum tipo de contribuição. Mas tem sim, nas referências, se o senhor olhar, vai ter um relatório específico, que foi uma reunião emergencial que a ONU fez com diversos ministros da Fazenda. Então, lá vai ter cada uma das medidas daqueles países, vai ter quais são os tipos de benefício e de auxílio econômico que eles deram. Eu não tive como fazer isso em razão do tempo. O tempo realmente, para mim, foi bem apertado. Se eu fosse continuar com essa pesquisa, como a minha dissertação, eu certamente iria realmente fazer uma pesquisa quantitativa sobre isso, até porque tem uma professora, esqueci o nome dela, tem até um nome alemão. Ela falou o seguinte, que ela trabalha com métodos alternativos, toda pesquisa qualitativa, ela pode virar uma pesquisa quantitativa, né? E o oposto nem sempre é verdade, né? Então, de um projeto incipiente, como esse artigo aqui, ele poderia realmente se desdobrar para uma questão mais complexa. Naturalmente, assim, porque é o seguinte, minha formação, eu sou formado em Direito, sabe? E minha área realmente é privada, sabe? Se eu fosse, sei lá, funcionário público e tal, poxa, o cara já trabalha com essa auditor da não sei de onde, né? Então, pô, boa sorte. Mas, assim, para fugir muito do meu objeto, para mim não é negócio, sabe? Eu não me sinto confortável, sabe? Fugindo completamente da minha área. Obrigado, João. Prosseguindo, professor Ricardo, você queria fazer um comentário? Fique à vontade. Ok. João, bom dia. Parabéns aí pela pesquisa. Um abraço aos professores, o Fernando Gentil e o Luiz Carlos. Eu estava lendo aqui o texto e eu vou fazer a sugestão se você for seguir, né? Ouvir essa última fala. Tem elementos aqui que mistura contabilidade com orçamento, sabe? Eu focaria numa linha, né? Porque eu comecei a ler, aí eu pensei, bom, vai trazer a flexibilização do orçamento, as respostas nas estruturas do orçamento, né, dos países. Só que depois surge paradigmas contábeis, começa a trazer normas de contabilidade sendo convergidas, né, e etc. E quando a gente abre muita frente na pesquisa, depois é difícil fechar, né? Em geral a gente não fecha, entendeu? Então, eu escolheria, né, um desses caminhos, né? Por exemplo, quais foram? Eu imaginei que você, a pesquisa detalharia, né, esse efeito mimético, né, isomórfico mimético entre os países, olhando a flexibilização. Ou seja, olha, quais foram os mecanismos que flexibilizaram, entendeu? Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, para conseguir. Eu acho que vocês fizeram uma coleta de dados grande, pelo que está aqui na metodologia, pelo que você falou, né? Só que aí depois ela começa a trazer a contabilidade, as normas, as NBC, TSPs, né? Então perde um pouco o foco. Eu acho que é difícil caminhar para uma publicação, entendeu? E quando a gente fala de flexibilização, né? Até o outro paper ali que a gente vai discutir, ele trata um pouco disso, né? Nós temos regras orçamentárias, instituições orçamentárias, né? Que é a base como o orçamento ele é construído, né? Quando a gente olha a essência, as regras, né? O conjunto de fluxos até, né? Como o orçamento público ele é analisado, eu falei, pô, bacana. Então tem uma discussão desses mecanismos de flexibilização. O teto, e aí um outro comentário só, acho até que o professor Pigato pode complementar, ele vai lembrar melhor, mas uma discussão que a gente participou recente, discutindo flexibilização no Brasil, orçamento de guerra, etc., é que o orçamento mesmo, né, mesmo no caso do governo federal, no orçamento de guerra foi só para o governo federal, o processo orçamentário foi o mesmo. Né? Nós mudamos o que ele pressupõe, né, o orçamento de guerra, né? Ele flexibilizou, né, mecanismos de contratação,
né, se a gente entender isso também como instituição orçamentária, isso foi flexibilizado, né, alguma flexibilização, e o teto, como você comentou, né, mas o restante do ciclo orçamentário, né, ele acabou sendo mantido, a princípio, mas eu não pesquisei isso, né, o orçamento de guerra, que isso seria interessante. De tudo isso aqui que eu li, eu acho que essa análise mimética comparada entre os países de quais flexibilizações no processo orçamentário, né, foram buscadas, seria algo relevante que daria para seguir, entendeu? Enfim, sugestão e reflexão apenas, tá? Parabéns aí pela pesquisa. Obrigado, Tom. Obrigado pelas contribuições, professor. Seguindo aqui alguns comentários que eu tenho, pensando nessa questão que os professores comentaram, o Sr. Lavardo comentou um pouco antes, sobre mais países, quais comparações podem ser feitas. Eu até tinha notado aqui para sugerir para você, talvez, essa questão. Você fala de economia emergente no primeiro parágrafo da introdução e, de certa forma, não discute mais isso de forma tão aprofundada. Talvez seria um comentário para você tentar explorar um pouco mais a questão da economia emergente, no caso o Brasil, dos países que também compõem essa lista, e como eles acabaram adotando isso, quais procedimentos adotaram, né? E fazer uma breve comparação com os países já mais consolidados, assim, que você já traz na discussão posterior. Talvez seria interessante e cabe você avaliar se seria oportuno. Outro ponto que eu até queria ver com você quais contribuições você acha que o seu estudo consegue trazer para a literatura, em especial para a teoria, assim? Se você conseguisse explicar isso para a gente agora. Bem, para a teoria, a gente realmente foi muito incipiente, né? Na verdade, esse artigo, na verdade, seria uma ideia inicial para poder continuar algo maior, né? Então, na continuação dele, o que eu apresentei em Portugal, daí a gente já faz uma contribuição realmente efetiva, né? Sobre a teoria. Esse, como eu te falei, ele é um estudo descritivo, né? Então, pelo fato dele ser descritivo, ele está mais preocupado ali em descrever eventos e narrar coisas que aconteceram e pontuar ali eventuais fenômenos, né? Ok. E diante disso que vocês pesquisaram, esse novo estudo que você fez, quais oportunidades você percebe para novos estudos que queiram complementar isso que você vem pesquisando? Bem, assim, como eu cogitei publicar em alguns eventos internacionais, né? Primeiro que eu acredito que é possível abordar a questão da sustentabilidade. Por quê? A sustentabilidade, principalmente na convenção que aconteceu na associação ACCA, o Estado, eu até mencionei isso no trabalho, pelo menos a referência, de que o Estado ele tem de fazer fazer uma ajuda financeira ou então não financeira, mas visando a manutenção do sistema como um todo, né? Não é aquela contabilidade nua e crua ali que está realmente preocupada em entregar um resultado, mas assim a contabilidade pública ela deve raciocinar com os olhares, certo, do interesse público, não somente com o interesse privado, né? Então esse é um ponto que vale a pena ser abordado, tentar focar em sustentabilidade. E um outro seria a questão dos controles públicos do gasto orçamentário, porque o que aconteceu na realidade brasileira, que é algo que, se eu fosse continuar com a minha dissertação nesse ponto, eu iria com certeza trabalhar sobre isso, que é, por exemplo, simplesmente liberar dinheiro vai resolver alguma coisa? É uma crítica que é perene no Brasil, sabe? Por exemplo, o orçamento de guerra, ele liberou muito dinheiro ali para município, estado, assim, para os entes subnacionais, né, como as IPSAs falam, né, os subnacionais, né, porque lá na Europa é nacional e vai direto para município, né, lá não tem, sei lá, a figura do estado, né, aqui no Brasil, né, na maioria dos países. Então, aqui no Brasil, a gente tem a União, tem o estado aqui, que é um ente, certo, forte, sabe, relevante para a economia, e tem os municípios. Então, simplesmente liberar dinheiro público vai resolver a situação? O que a gente está vendo na prática chega o prefeito, pega um dinheiro ali que é federal, continua pagando horrores de dinheiro para o médico, continua pagando horrores de dinheiro para o procurador, continua pagando super salários,
não faz dever de casa, que seria enxugar as contas públicas, cortar de onde pode, né? Efetivamente aplicar esse dinheiro na saúde. Então, assim, esse dinheiro foi desviado do seu objetivo principal, que era fazer programas sociais e bancar a saúde para manter privilégios, né? E a máquina como um todo, que dê seu jeito. Então, isso é um grande problema, sabe, que poderia muito bem ser estudado, né? Até com uma questão qual e quant aí, né? A gente aplicando dados, considerando os números dos TCEs, né? Porque tem várias situações, várias autuações que ou um estudo de caso de uma grande metrópole, ou então uma análise descritiva estatística, né? Sobre a questão do número de desvios, o número de contas reprovadas. Isso seria interessante aí para a contribuição, né? Excelente. Não sei se expliquei. Isso, é sempre importante a gente pensar nisso e sempre que possível sugerir ao final do artigo, do paper em si, né? Para que novos estudos consigam dar continuidade àquilo que você vem trabalhando. O último comentário pontual que eu tenho aqui visando a futura publicação sua aí é sobre o cartão de visita do seu artigo, né? No caso, o resumo, né? Então, como você contempla aí. Quando eu li o resumo, eu esperava que você discutisse um pouco mais as contribuições, já tanto para a teoria, para a prática, para a sociedade em si. E você deu maior ênfase ao final e às limitações, sugestões. Minha única recomendação aqui seria, talvez, ao invés de trazer limitações e sugestões já agora, tentar explorar um pouco as contribuições, né? Que o leitor, no primeiro momento, vai ver seu título, seu resumo, e talvez se você conseguir explorar um pouco melhor isso, você consegue ganhar uma maior atenção dele. Mas apenas um comentário pontual e visando quando você for submeter para periódico e tudo mais. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, sugestão. Então, a princípio, seria isso. Muito obrigado pela apresentação, pela discussão, e passamos agora para o seguinte artigo. Obrigado a todos, todas também, né? Todos e todas. Ótimo. Passamos para a segunda apresentação. Eu acho que é o professor José Alexandre que vai apresentar isso, né? Bom dia mais uma vez, Anderson. Bom dia a todos. Momento assim de muita alegria aqui e emoção, porque já agradecendo a participação de todos na audiência, mas em especial tem um nome aí que me gerou grande emoção, depois de tantos anos, saber que estou em contato com a professora Silvia Casanova, né? É uma pessoa que eu tenho grande apreço e amizade, apesar de lá se vão, acho que mais de 20 anos, né, sem contato. Então, estou muito, muito feliz, né, agora com cabelos brancos, Silvia, de te encontrar aqui. Tá? Um grande abraço para você, espero rever em breve. Obrigado. Bom, vou repetir aí a prática do colega que me antecedeu, né? Vou perguntar, is there anybody in the audience who cannot understand Portuguese? Ou seja, tem alguém aí que não entende português? Ou a gente pode prosseguir em português? Eu até prefiro, né? Não sou tão fluente em português, em inglês, né? Mas bom, vou entender o silêncio aí como uma permissão para fazer a apresentação em português. Bom, deixa eu compartilhar aqui, um minutinho. Acho que já está compartilhado para vocês, né? Sim. Consegue ver a tela. Muito bem. Então, o título do nosso trabalho é Instituições Orçamentárias e Capacidade de Resposta à Crise. Esse trabalho é assinado por mim, pelo professor Ricardo Rocha de Azevedo, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu esqueci de dizer, eu sou docente na Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, onde estou aqui agora com 8 graus, né? Agora deu uma esquentada, estávamos com 2 graus pela manhã. E mais os professores Ricardo Lopes Cardoso, Bernardo de Abreu Fajardo e o professor Armando Moreira da Cunha, todos da EBAP, Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Muito bem.
Qual é o contexto da nossa pesquisa, né? O contexto da nossa pesquisa se insere justamente no quadro administrativo, no quadro institucional, particularmente na questão orçamentária, né? O desenho orçamentário dos vários entes públicos, administração política, né? Dos entes político-administrativos brasileiros, seja o governo federal, subnacionais, mas também comparativamente aí com entidades, governos internacionais. Nesse cenário interno do Brasil, a gente tem acompanhado aí ao longo do tempo muitas reformas que via de regra, são incompletas, desde a formação, da estruturação do serviço público lá na época do Getúlio Vargas, por meio do DASP, passando pela reforma tecnocrática, né, do governo militar em 1967, com o Decreto-Lei 200, e, mais recentemente, com a reforma gerencial proposta pelo ministro Bresser Pereira, ali, entre 1995 e 97, todas elas com incompletudes, do ponto de vista daquilo que se pretendia. Recentemente, nós também observamos aí uma tentativa muito sujeita a críticas, né, sugerida pelo governo federal, pelo legislativo, né, pelo senador Fernando Bezerra, de introdução aí de substituição de um instrumento, de uma instituição orçamentária chamado plano plurianual, por um orçamento aí plurianual, né, com sérias consequências, sobretudo para a parte, digamos, qualitativa e de metas colocadas aí nesse instrumento de planejamento. Então, significaria, se essa emenda prosseguir, né, essa PEC, que nós vamos ainda retroagir ainda mais em termos de instituições orçamentárias no Brasil. No cenário de crise, nós temos aí poucas instituições orçamentárias no nosso país capazes, né, ou eficazes para respostas frente a cenários inesperados e de instabilidade como esse que a gente enfrentou a partir aí de 2020. Quais seriam, recentemente, os eventos inesperados que nós tivemos? No pós-2013, a gente experimentou uma queda, um decréscimo forte na arrecadação, uma desaceleração econômica brutal no Brasil, né? Muitos fechamentos de empresas, descontinuidades, isso é facilmente observável, né, na análise dos resultados das empresas. Isso teve repercussões para o governo também, na sua arrecadação. E agora, em 2020, diferentemente da queda da arrecadação, nós tivemos aqui uma predominância, né, de um aumento exponencial nos gastos públicos decorrentes justamente desse orçamento de guerra que o colega falava na apresentação anterior. Bom, mais algumas informações, assim, sensibilização, né? Até o presente momento, nós temos 553 mil mortos no Brasil, né? O que, ao longo de 554 dias, significa 1.097 mortes diárias. Existe sempre aquele relato, aquela comparação, né, de que nós temos aí praticamente 3 aviões lotados por dia, 3 aviões médios ou grandes, né, caindo por dia no Brasil, gerando mortes, o que é um absurdo. E no cenário fiscal, no ano passado, então, o Tesouro Nacional contabilizou aí 524 bilhões de reais aplicados exclusivamente na Covid, né? E esse ano, até o presente momento, mais 57 bilhões. Diante disso, a instituição fiscal independente, o Watchdog do Brasil, que atua como um braço independente do Senado Federal, projetou um cenário de déficits primários de maneira continuada até o ano 2030. Então, isso vai impor muita restrição ao desenvolvimento do Brasil, ao tamanho da máquina pública e assim por diante.
e, consequentemente, a transferência de bem-estar para os cidadãos, e as escolhas vão se tornar cada vez mais dramáticas nesse cenário ao longo dessa década. Bom, o nosso objetivo nesse trabalho foi analisar como as respostas, aqui eu coloquei entre parênteses, né, do governo, como foram as respostas, né, dos governos aí frente à pandemia e como elas são limitadas pelas instituições orçamentárias vigentes. Nosso enquadramento em ensaio teórico. Eu coloquei esse parênteses justamente por uma observação de um revisor de que nós não teríamos situado muito bem o nosso trabalho se dizia respeito ao Brasil ou dizia respeito ao cenário externo, né? Então, nós fazemos aí trade-offs, né, entre as experiências, né, para tentar mapear perdas e ganhos nessa estruturação da estrutura institucional orçamentária. Bom, existem, né, a literatura já é farta em relatar aí, ao longo do tempo, os conflitos e tensões que existem dentro dos arranjos orçamentários. Nenhum arranjo orçamentário é exatamente igual, né? Por isso que as comparações elas têm que ser vistas com prudência. Embora a gente tenha uma série de princípios, nós vamos ver mais à frente, né, que decorrem da prática francesa, que foi pioneira na questão da codificação orçamentária, esses princípios eles são moldados e ajustados conforme a característica da jurisdição onde eles operam. Então, esses conflitos e tensões, né, eles dizem respeito às diferentes visões de bem-estar dos atores dentro do processo orçamentário. As pessoas que têm ali as delegações para aprovar, para executar orçamento, para propor gasto, política pública, bem como das pessoas que delegam o mandato a esses agentes públicos. E aí nós percebemos, né, não só no Brasil, nesse trade-off, muita resistência, né, praticamente um comportamento resiliente a qualquer tentativa de mudança. Ou seja, as instituições orçamentárias tradicionais, elas são muito fortes, elas são muito enraizadas, aquele termo em inglês embedded, né? Elas estão incrustadas e são de difícil transformação. Porém, crises profundas, né, elas tendem a gerar oportunidades para que mudanças sejam propostas. Poderia citar os exemplos aí que são citados na literatura da nova economia institucional, por exemplo. Acho que é o Oliver Williamson que cita o caso, né, da velocidade de mudança institucional, como, por exemplo, a questão das duas bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, provocaram uma mudança no país que era extremamente resiliente a qualquer mudança, e também a crise fiscal que se abateu na Nova Zelândia, que, por assim dizer, causou aquele movimento que foi inspiração para a nossa lei de responsabilidade fiscal. Tá. Mas aí, nesse cenário, como que a Covid se posiciona como estímulo à mudança, né? Quais mudanças ela teria gerado, né, e gerará do ponto de vista institucional nas regras e procedimentos simbolicamente racionalizados como certos, né? O Andrews, um dos nossos artigos de referência, né, ele diz que os eventos inesperados dão visibilidade, né, às ambiguidades existentes e despercebidas até então da grande parte das pessoas que tratam desses assuntos. Então, no nosso ensaio, nós fazemos justamente aí uma ponderação entre o que se perde e se ganha em diferentes configurações de arranjos de instituições orçamentárias. Alguns artigos aí serviram de inspiração para nós, e são recentes, né? Primeiro, a iniciativa do Giuseppe Grossi, com outros dois autores, o Roy e a Joyce, né, uma edição que faz uma análise retrospectiva
de como foram as respostas orçamentárias dadas, né, à pandemia por diferentes países, diferentes jurisdições, e quais seriam as possíveis implicações dessas políticas, né? Já o Anesi Pesina e mais uma série de outros autores, eles propuseram aí uma edição prospectiva, né, de estudos, que oferece um ponto de vista como que o orçamento governamental precisaria ser reconsiderado após a pandemia da Covid-19, ou seja, tentando mapear essa transformação necessária frente a um evento dessa magnitude. E aí eles atacam aí os assuntos como o processo orçamentário, formato do orçamento, os seus fundamentos e a forma como ele é reportado, a transparência desse processo. Bom, quais foram as principais ações que foram desenvolvidas do ponto de vista de ação, não de orçamento, né, mas que tem repercussão no orçamento? A maior parte dos países, aí, como Estados Unidos, os países, entre aspas, né, do primeiro mundo, eles, e o Brasil também atua nessas 4 fronteiras, eles atacaram aí a pandemia, prestando auxílio direto a pessoas e trabalhadores, né, também as empresas, auxiliando governos subnacionais e tomando medidas para manutenção do emprego. Então, algum país tomou com mais intensidade uma iniciativa, outro com menos, mas, em geral, esses são os 4 eixos que se observa, né, de políticas públicas aí, na pandemia. O nosso fundamento de análise aqui diz respeito, então, à configuração, ao arranjo, ou à governança orçamentária, o arranjo institucional. E esse arranjo institucional, ele é descrito aí na literatura, diga-se de passagem, né? A gente tem muito pouca literatura sobre orçamento público, a maior parte do que é escrito no Brasil e no mundo está focando hoje normas de contabilidade, está focando contabilidade mesmo, né? E aqui no Brasil, em tantos países, nós temos uma contabilidade que é integrada legalmente, né? Orçamentária e patrimonial. Então, nós aqui usamos esse conjunto de instituições orçamentárias referido na literatura como uma primeira camada dos princípios, né, que são tradicionais, onde nós temos o princípio da unidade, da universalidade, da anualidade, o princípio da especificação, da publicidade, da não afetação das receitas e do equilíbrio. Esses seriam os principais. E depois nós temos uma segunda camada que altera esses princípios e entra em tensão, que seriam as regras procedimentais. Essas regras procedimentais, elas dizem respeito à competência de cada ator no processo orçamentário. Quem faz o quê, quem aprova, quem fiscaliza. O processo orçamentário, basicamente, é dividido em 4 fases, que podem ser subdivididas ou sintetizadas, mas passa pela preparação da proposta orçamentária, a discussão, a aprovação, a execução e o controle, interno ou externo. E, por outro lado, nós temos um segundo conjunto de regras, essas de resultados, que também tensionam os princípios. Então, nós temos regras de resultados fiscais e financeiros, muito claras, né, em todos os países, aí, regras, por exemplo, de limites, e nós temos regras de alívio, né, regras de alívio para situações como a que nós estamos vivenciando. Então, o artigo 65 da LRF, ele traz aí a possibilidade de mudança em prazo de recondução dos limites da dívida. E agora, recentemente, nós tivemos uma medida cautelar impetrada pelo governo, que o ministro Alexandre de Moraes estendeu aos entes subnacionais aí uma série de benefícios ou alívios fiscais, como suspensão da demonstração da renúncia de receita, que foi considerada na estimativa de receita, de compensação de gastos extraordinários por meio, novos gastos por meio de aumento de receita e assim por diante. Tem uma lista maior aí de alívios. E nós temos regras contábeis também, né, que se tensiona, se coloca lá, por exemplo, uma estrutura conceitual das normas do Brasil, né, agora, das novas normas de contabilidade aplicada ao setor público, e dentro delas se destaca
o valor preditivo da informação contábil. E aí nós também temos regras de reconhecimento, mensuração e evidenciação como regras. Tudo isso compõe o que a gente entende como arranjo institucional ou governança orçamentária. Bom, as principais tensões no ambiente orçamentário. Primeiro, um fato que é muito relevante nisso tudo é que muitas das propostas, né, que estão inseridas no orçamento, elas não são apreciadas, né, com o devido cuidado pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo ele tem um papel de fiscalização. Então, na medida em que o Poder Legislativo ele não exerce o escrutínio do orçamento de maneira correta, ele abre margem para que o orçamento tenha imprecisões aí, né? Aliás, isso foi tema já de trabalho de pós-graduação do professor Ricardo, sobre a falta de realismo, né, no orçamento público. Ele talvez possa falar com mais propriedade disso. E também abre margem para tensionamentos decorrentes dessa imprecisão no que a gente entende como credibilidade. Esse também foi tema de artigo dele, né? A perda da credibilidade do orçamento. Então, por exemplo, no tensionamento entre o princípio do equilíbrio e regras fiscais fracas, que aí comprometem o equilíbrio entre receita e despesa. Também na questão dos restos a pagar, na inscrição exagerada de restos a pagar, que acaba extrapolando a anualidade, se desviando do seu verdadeiro propósito, né? Questões de transações off-budget, que não transitam por dentro do orçamento e, portanto, elas violam o princípio da universalidade. E a questão da não afetação das receitas, que, via de regra, nenhuma receita deveria ser afetada, mas nós temos vários instrumentos ao redor do mundo, chamado earmarking, né? Aqui no Brasil, vários instrumentos de vinculações, tanto do lado da receita quanto da despesa, que acabam se transformando em não decisões. Ou seja, se aquilo já está posto, não cabe mais ao legislativo apreciar e discutir. Eu tenho, por exemplo, a Universidade de São Paulo é um caso de vinculação de receita. Então, 5,092% do ICMS de São Paulo é vinculado à ciência e tecnologia. Isso não muda. Então, é destinado. Então, a USP ele tem 2% praticamente do ICMS de São Paulo injetado diretamente. Bom, eu estou me estendendo muito, né? Mas vamos tentar aqui, eu já vi que o Ricardo apareceu, isso é um sinal que o tempo aí está se indo da apresentação. Bom, a questão dos créditos extraordinários aí, é o procedimento clássico no Brasil para enfrentamento de situações tidas como emergenciais, imprevistas, né, de calamidade pública. E o crédito extraordinário tem uma característica, né, de que ele é aberto por um ato do Poder Executivo que não exige autorização prévia do Poder Legislativo, mas que, sim, ele se sujeita ao princípio da especificação. E aí surge um fato reportado aí pelo nosso colega, né, o professor Ricardo, que tem uma ampla experiência daquilo como consultor, né, passado de municípios, do que se chama na prática de janela orçamentária, onde se abrem vários créditos extraordinários de valor simbólico, para que depois se possa fazer frente à suposta rigidez por meio de remanejamentos através de decretos, né, do Poder Executivo. Então, conferindo, assim, flexibilidade. Outro tensionamento entre procedimentos e princípios diz respeito às reservas de contingência. Então, as reservas de contingência, elas são um expediente pouco utilizado no Brasil, que representa um instrumento bastante flexível de dotações globais. Então, seria a única exceção legal no Brasil onde o Poder Executivo teria flexibilidade de alocação de certos valores. Claro que existem limites. Na prática, o Ricardo é coautor de um artigo aí, onde se infere, né, que o uso de reservas de contingência é pífio no Brasil. O instrumento existe e não é utilizado.
Outro tensionamento diz respeito ao princípio da universalidade, onde teria o gasto tributário, né, as isenções que são dadas aí ao setor produtivo, transitando por fora do orçamento. E isso é extremamente negativo do ponto de vista da transparência. Então, isso faz com que o orçamento também seja incompleto, que existam falhas aí no orçamento. Qual seria uma solução para isso? Que a receita que é renunciada, ela transite como receita prevista e executada, e que a despesa da isenção seja fixada no orçamento e por sua vez, executada. Então, a gente teria o ciclo completo aí, transparente dessas isenções. Quando isso não acontece, a chance de expropriações e acordos espúrios aumenta. Bom, em relação à anualidade, a violação mais flagrante, né, diz respeito aos mecanismos de transporte. Não sei se o Ricardo gostaria de comentar aí essa violação, como que ela se opera. Obrigado, é que eu estou um pouco preocupado com o horário, eu acho que era tá. conseguir já. Tá. Então tá bom. Então, assim, são muitas os trade-offs que nós fizemos aí. Nós temos também a questão do equilíbrio, né, que é baseado em alvos de receita ao produto. Nós temos o tensionamento por alterações que são executadas nas regras de mensuração do resultado primário, caso clássico, né, o registro de gasto por caixa. Isso gera um mascaramento na execução da despesa para fins de lei de responsabilidade fiscal. Também o cômputo de venda de ativos como receita primária. Tudo isso já é afrouxamento, abrandamento da lei de responsabilidade fiscal. E aí vem uma questão muito importante que diz respeito, que é a chamada miopia anticíclica. Então, todo orçamento ele tem um componente estrutural e ele tem um componente cíclico. O componente cíclico é aquela faixa, não é, que oscila em razão dos ciclos econômicos. O que se almejaria, né? Que os excessos, por exemplo, sazonais do produto, eles tivessem que ser tratados com parcimônia, ou seja, não se deveria criar despesa permanente com recursos cíclicos. Mas isso em vários países do mundo acaba acontecendo, aqui no Brasil também. Então, você tem um boom de commodities, por exemplo, em países que dependem grandemente de recursos de exploração mineral, como petróleo, em Angola, por exemplo, e esse boom de commodities, preço internacional, acaba expandindo a máquina pública. Depois existe uma retração e aí há um problema generalizado na economia. Então, é um problema sério, né? É interessante que em épocas de crise, como agora, né, está se falando muito em superávit primário estrutural. Então, tira os gastos com a pandemia, o governo está gerando superávit primário. Existe isso também. Aqui já tratamos desse aspecto da especificação, e acho que um aspecto importante, antes de concluir, é falar um pouco da contabilidade, né? A gente trouxe um trabalho, relatos, né, da pouca utilidade, ou quase nenhuma utilidade, da contabilidade, entre aspas, patrimonial e do regime de competência. Na crise, em países, inclusive avançadíssimos em uso de contabilidade por competência, como no caso do Reino Unido, o que serviu para balizar aí a política pública foram as informações estatísticas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, do IBGE, ou de estatísticas macroeconômicas, fiscais. Então, o papel da contabilidade foi nulo, né? O papel da contabilidade patrimonial. Outras questões aqui, então, acho que já estão bastante contempladas, né? Algumas capacidades antecipatórias conhecidas mundo afora seriam a criação de fundos esses como capacidade de pronta mobilização, onde se faz uma poupança. Nos Estados Unidos, vários entes subnacionais têm esses fundos, alguns aí também na ordem de praticamente um orçamento inteiro guardado para fazer frente a emergências. São conhecidos lá como Rainy Day Funds. E aqui no Brasil, alguns municípios que têm aí renda petrolífera grande, eles acabam fazendo chamados fundos soberanos, mas são experiências muito pontuais. Finalizando, então,
No Brasil, o que se verifica, né, em vários países, é uma inclinação por resposta de curto prazo, usando expedientes que não comprometem aí, politicamente os tomadores de decisão e que jogam para frente o problema, como é o caso dos créditos, os créditos extraordinários. E não existe, até o momento, acho que a nossa contribuição é essa, né, discussões que tratem de remodelação, né, das instituições orçamentárias, no sentido de que elas tenham maior capacidade de enfrentamento a crises futuras. E assim, fortalecendo não a manutenção, a resiliência a mudanças, mas sim a mudança, tornando o governo mais resiliente aos eventos adversos de crises que se venham a acontecer. Bom, desculpe o avançado aí da apresentação, era isso. Obrigado pela apresentação, José, professor José. Eu vou abrir o espaço ao público, se alguém tiver algum comentário, uma pergunta, fique bem à vontade com isso. Pois bem, se alguém quiser abrir o microfone e mandar algo pelo chat também, fique à vontade. Eu vou prosseguindo aqui, temos alguns minutos ainda. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os autores. Se percebe que o trabalho é consolidado, com uma forte amarração teórica e tudo mais. Parabenizar também pela elaboração do ensaio teórico. Normalmente, os estudos que a gente vem vendo da contabilidade, do orçamento, nesse período de crise, de pandemia, acabam sendo empíricos, outro formato, e tem poucos ensaios que acabam trazendo sobre isso. Também explorar o papel das instituições orçamentárias é algo interessante. Como vimos no estudo anterior, também a questão do orçamento, agora no período de crise, de pandemia, é algo mais adverso, que sem precedentes, né? Então, diante disso, eu queria ver contigo quais foram as principais dificuldades que você teve na elaboração do ensaio, se foi a construção, se foi a busca de literatura. Você trouxe literatura de outros países, como da Áustria, Inglaterra, Nova Zelândia, e se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Bom, eu não sei pelo Ricardo, mas eu acredito que ele também tenha sido o primeiro ensaio teórico, né? Ricardo, não sei se você já fez ensaio teórico, né? Então, isso, do ponto de vista do autor, é sempre uma insegurança, né? Porque nós estamos muito acostumados a pensar dentro das caixinhas dos 5 capítulos de um trabalho. Eu vou repetir aqui. Então, fazer um ensaio teórico para contador, que tem aquele perfil, né, estruturalista, isso foi bastante desafiador. Do ponto de vista da revisão de literatura, embora a gente tenha vários exemplos, são exemplos bastante pontuais, né? Tem aquele exemplo muito citado do Sargiacomo, do terremoto de Aquino, na Itália, onde, apesar de eles terem uma estrutura orçamentária muito parecida com o Brasil, abriu-se uma brecha ali para que os governos locais de Aquila, dos arredores afetados, utilizassem classificações orçamentárias alternativas, né? Então, eles usavam uma série de outras classificações, por exemplo, com a estrutura de atendimento que o município tinha, eles usavam essas camadas sobrepostas ou classificações geográficas, uma série de características que normalmente não são cobertas dentro da estrutura. Isso foi observado pelo governo central da Itália, foi uma experiência muito positiva. Também a questão outro exemplo muito rico, né? A experiência da Áustria, que aprendeu com a crise de refugiados ali, quando deixou a despesa correr livremente, sem a especificação, e depois fez a correção quando da Covid. Então, já tinha um ganho de aprendizagem nesse processo todo. E isso sempre diz respeito a esse enfrentamento, né? Você quer ter flexibilidade, então abre mão da especificação e aí perde o controle. Então, a solução nunca é simples, ela tem que ser buscada, né? Tem que ser montada, digamos assim, soluções alternativas de maior eficácia, pensando em todos esses aspectos. Ótimo, professor. Em função do horário, eu vou procurar não me estender muito agora, conforme o previsto, a gente tinha até 12h20. Queria ver se alguém tem algum comentário, alguma contribuição final. Temos um comentário aqui no chat. Sr. Randos, posso fazer um comentário? Obrigado aí, Pigato, parabéns aí, eu gosto muito de ouvir você falar, sempre muito claro. Pena que não tem muito tempo, né? Porque
porque senão você ficava 2 horas aí discutindo instituições orçamentárias. Eu até coloquei aqui, eu não sabia se ia haver tempo, né? Acho que em resumo, né? Qual que é o ponto? Nós temos uma série de instituições orçamentárias, regras, né? A forma como nós operamos o orçamento, que elas são baseadas para tempos normais. Existem algumas válvulas de escape, mas nós não tínhamos essa previsão da magnitude que a gente tem hoje, né? E com a própria literatura que vem discutindo o Covid, ela concorda que daqui a pouco a gente vai ter outra crise, seja sanitária, mas possivelmente sanitária, né? Nós já sabemos que as instituições orçamentárias elas atrapalham, elas impactam, elas impedem, né? E elas não criam incentivos para os governos se prepararem, né? Então, acho que basicamente, de uma forma olhando de cima, essa é a provocação que o ensaio teórico traz, né? Além disso, nós temos as instituições orçamentárias, né? Essas regras que o professor Pigato apresentou, que já possuem diversas tensões e imprecisões, né? Nós temos mecanismos que estão operando que são contraditórios, né, na legislação, né? Em resumo, nós temos uma lei de finanças sendo discutida, né, e é o momento da gente trazer esse tipo de debate, né? Acho que, em resumo, é isso. Obrigado pelo espaço aí para poder colaborar. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Esse artigo é seu, né? Nosso. Comentário da professora Silvia Casanova, para além do ensaio teórico histórico. Então é isso. Gostaria de parabenizar os autores, parabenizar todo mundo pelas contribuições e agradecer pelo espaço que a gente teve hoje para discutir o orçamento e a questão pública. Anderson, obrigado aí pela mediação. Professora Silvia, bom revê-la. Obrigado, um abraço, viu? Um abraço a todos. Não vejo a hora de voltar à antiga casa, professora Silvia, e dar um abraço aí. Um abraço a todos os colegas aí. Bom congresso. Que o próximo ano possa ser presencial, né, Pigato? Sem dúvida. Abração. Abração, Anderson. Abraço. Obrigado. Tchau, Ricardo. Obrigada, Anderson. Tchau. Obrigada, Ricardo e Pigato.